O século XVIII, também conhecido como os anos 1700, foi um período de imensas mudanças e desenvolvimento em todo o mundo. Marcado por eventos significativos, foi uma era de iluminismo e conflito. Filósofos como Voltaire e Rousseau desafiaram o status quo, defendendo a liberdade e a igualdade. Nas Américas, o século XVIII testemunhou a ascensão do colonialismo e o crescimento de novas economias. Inovações em tecnologia e ciência começaram a transformar as sociedades, abrindo caminho para a Revolução Industrial. Esses desenvolvimentos tiveram efeitos duradouros que continuam a moldar nosso mundo hoje. Um dos eventos mais devastadores do século XVIII foi o terremoto de Lisboa de 1755. Na manhã de 1º de novembro, um terremoto de grande magnitude atingiu a cidade de Lisboa, Portugal, causando destruição generalizada. O terremoto foi seguido por um tsunami e incêndios, que devastaram ainda mais a cidade. O desastre levou a uma reavaliação das práticas de construção e a avanços significativos na engenharia sísmica. O Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal na época, teve um papel crucial na recuperação da cidade. Ele implementou planos abrangentes de reconstrução, modernizando o traçado urbano e a infraestrutura de Lisboa. O terremoto de Lisboa teve um impacto duradouro no pensamento e na sociedade europeia. A descoberta de ouro no Brasil no final do século XVII marcou o início do ciclo do ouro, que durou grande parte do século XVIII. Minas Gerais tornou-se o centro das atividades de mineração de ouro, levando ao estabelecimento de novas vilas e cidades. O influxo de riqueza proveniente da mineração de ouro impulsionou significativamente a economia portuguesa. A demanda por mão de obra na mineração levou à intensificação do tráfico transatlântico de escravos, com milhares de africanos escravizados sendo trazidos para o Brasil para trabalhar nas minas. Apesar dos benefícios econômicos, o ciclo do ouro acabou levando à degradação ambiental e ao esgotamento de recursos. No entanto, o período da mineração do ouro deixou um legado duradouro, influenciando o desenvolvimento da região e contribuindo para a rica herança cultural do Brasil. A vida cotidiana no século XVIII variava muito dependendo da posição social e da localização. Em Portugal e no Brasil, a maioria da população vivia em áreas rurais e trabalhava na agricultura. As roupas no século XVIII refletiam o status social e as diferenças regionais. A comida era outro aspecto importante da vida diária, com dietas que consistiam principalmente de produtos cultivados localmente, pão e laticínios. As moradias variavam de casas simples em áreas rurais a grandes mansões nas cidades. Famílias mais ricas viviam em casas grandes e bem mobiliadas, enquanto os pobres muitas vezes viviam em condições precárias e apertadas. Apesar dessas diferenças, a comunidade e a família desempenhavam um papel central na vida cotidiana, com os encontros sociais e festas religiosas sendo aspectos importantes da cultura. Seção 5. Inovações e mudanças culturais. O século XVIII foi uma época de significativa inovação e mudança cultural. Na Europa, o iluminismo fomentou novas ideias em filosofia, ciência e artes. Em Portugal, a influência do iluminismo levou ao surgimento de novas instituições educacionais e à difusão do conhecimento científico. O Brasil também passou por mudanças culturais durante esse período, com o influxo de riqueza do ciclo do ouro levando ao florescimento das artes. A música e a dança evoluíram, mesclando influências europeias e africanas para criar estilos brasileiros únicos. O século XVIII também viu a disseminação das ideias do iluminismo nas Américas, influenciando movimentos políticos e atividades revolucionárias. Seção 6. Figura-chave do século XVIII. O século XVIII foi marcado pelas contribuições de inúmeras figuras-chave que deixaram um impacto duradouro na história.
Em Portugal, o Marquês de Pombal destaca-se como um importante líder político. No Brasil, Tiradentes tornou-se um símbolo de resistência e independência. No campo da ciência e da filosofia, figuras como Isaac Newton e Immanuel Kant deram contribuições significativas. Esses indivíduos, entre outros, moldaram o cenário intelectual do século XVIII. Seção 7. Influência europeia em Portugal e no Brasil. O século XVIII foi uma época de considerável influência europeia em Portugal e no Brasil. No Brasil, a influência europeia foi ainda mais pronunciada devido à sua condição de colônia portuguesa. Os estilos arquitetônicos da época, como o Barroco e o Rococó, foram fortemente influenciados pelas tendências europeias. A influência da cultura europeia se manifestou em vários aspectos da vida cotidiana, desde o vestuário à culinária. O comércio também reforçou a influência europeia. Essa relação foi mutuamente benéfica, pois o Brasil fornecia recursos valiosos como ouro e açúcar, enquanto Portugal fornecia produtos manufaturados e artigos de luxo. Seção 8. Mudanças políticas e conflitos. O século XVIII foi um período de significativas mudanças políticas e conflitos, tanto na Europa quanto nas Américas. Na Europa, o equilíbrio de poder mudava constantemente devido a guerras, alianças e tratados. Portugal enfrentou desafios de ameaças externas e dissidência interna. No Brasil, o cenário político foi influenciado tanto pelas pressões coloniais quanto pelas aspirações locais. A Revolução Americana teve um impacto profundo no pensamento político na Europa e nas Américas. Embora o caminho do Brasil para a independência só viesse a acontecer no século XIX, as sementes da mudança foram plantadas durante esse período. Seção 9. Avanços científicos e tecnológicos. O século XVIII foi uma época de notáveis avanços científicos e tecnológicos que transformaram a sociedade. Uma das figuras mais influentes do século foi Isaac Newton, cujo trabalho lançou as bases para a mecânica clássica. Na medicina, foram feitos avanços na compreensão do corpo humano e das doenças. A prática da inoculação contra a varíola, iniciada por Edward Jenner, marcou um passo significativo para a saúde pública. O desenvolvimento da máquina a vapor por James Watt revolucionou a indústria e o transporte. Outras invenções, como a spinning jenny e o tear mecânico, transformaram a indústria têxtil, aumentando a eficiência e a produção. Seção 10. Artes e literatura. As artes e a literatura do século XVIII refletiram as mudanças dinâmicas do período. Esta era viu o florescimento de vários estilos artísticos, incluindo o barroco, o rococó e o neoclassicismo. Em Portugal, o estilo barroco foi particularmente proeminente, com igrejas e palácios adornados com esculturas elaboradas e retábulos dourados. O Brasil, influenciado pelas tendências artísticas europeias, também viu a ascensão dos estilos barroco e rococó. A literatura no século XVIII era igualmente vibrante, com escritores como Voltaire, Rousseau e Montesquieu moldando o cenário intelectual da época. Suas obras abordavam temas de liberdade, justiça e progresso, encontrando eco em públicos em toda a Europa e além. Seção 11. Influência duradoura do século XVIII. Os eventos e desenvolvimentos do século XVIII deixaram uma influência duradoura no mundo moderno. Os avanços intelectuais e filosóficos do Iluminismo continuam a moldar o pensamento contemporâneo e os sistemas políticos. As conquistas arquitetônicas e artísticas do século XVIII ainda são celebradas e preservadas. Economicamente, os desenvolvimentos do século XVIII lançaram as bases para o crescimento futuro. Politicamente, o século XVIII preparou o cenário para movimentos de independência e a formação de estados-nação modernos.
O legado dessas lutas pela liberdade continua a influenciar o discurso político e as aspirações hoje.